Começa-se o governo da nossa independência e a nossa monarquia é super conflituosa, porque Dom Pedro I era autoritário, e ele outorga a Constituição, dissolve a Assembleia Nacional Constituinte e não quer administrar com os partidos políticos que representavam a monarquia, os liberais, que representavam Portugal, representavam os interesses nacionais. Ele não queria administrar com isso. Então ele outorga e impõe. Só que esse processo não vai ser um processo tranquilo, ele vai ter que sair depois. Ele acaba tendo que se afastar. Mas quem depois passa aquele golpe da maioridade, aquele período que o Brasil fica sendo governado pela regência una, regência trina, provisória, e aí sim vem o quê? O governo de Dom Pedro II. O governo de Dom Pedro II foi um governo que conseguiu fazer o que nós chamamos de estabilidade política e econômica do Brasil, com todos os problemas que Dom Pedro II enfrentou. Mas ele fez um governo altamente produtivo. Inclusive a história ela é até injusta com Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II chega no período da monarquia, nas províncias, o enfraquecimento do seu poder político, principalmente por questões religiosas, questões de mão de obra, questões de religião, militares. Aqui os militares também não estavam mais naquele período tendo muita exposição, muito acesso, e aí implanta-se a República no Brasil, já que o Brasil implantou a República de forma tardia, aboliu a escravidão de forma tardia. E aí Dom Pedro II entra no navio e vai embora. Está passando uma novela sobre isso aí. Tá? O mais importante é que o Brasil avança para a República sem saber que estava na República. O Brasil era 95% rural. As províncias eram praticamente autônomas. Você tinha um monopólio dos fazendeiros. Quem mandava eram os fazendeiros. Quem mandava eram os cafeicultores. Quem mandava era quem tinha dinheiro. Plantação de mandioca, quem tinha fazenda. Então o Brasil ainda era um país, né, das oligarquias. Então quando o Brasil vira república, quem assume os militares? Deodoro da Fonseca e Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, que eram generais que estavam nos conflitos da Guerra do Paraguai, na guerra do enfrentamento aí que o Brasil tinha. Eles assumem, mas não conseguem administrar, porque quem começa a mandar são os interesses dos partidos políticos, São Paulo e Minas Gerais. E eles vão misturar as espadas e a oligarquia aí. Essas espadas e oligarquias é que vão construir aí um caldo de desenvolvimento do Brasil nesse período que nós chamamos de República Velha. Por que República Velha? Pelo monopólio do café, São Paulo, e pelo monopólio do leite em Minas Gerais. E aí esse revezamento que muitas vezes foi quebrado, né, eles criaram uma série de conflitos com outros estados, porque os estados queriam que a eleição fosse democrática e havia muita fraude eleitoral, tá certo? O coronelismo era muito forte, já que as pessoas ainda estavam nas fazendas. O patrimonialismo, por quê? Porque tudo isso aí, tudo o estado pertencia a esses interesses, né? E aí você tem aí uma primeira república, né, muito conturbada, muito alternada, e aí vem o quê? O golpe de Getúlio. Onde Getúlio, para implantar o Estado Novo, ele faz de forma autoritária. Ele, né, não concorda com a eleição de Washington Luiz e dá o plano de dar o golpe, né? Ele traz para dentro a ideia do Estado Novo, e aí o fascismo e o nazismo estavam se desenvolvendo nos outros países, na Itália e na Alemanha. Na Itália e na Alemanha estava acontecendo o início do fascismo e o nacionalismo, o fascismo, o nazismo. Esses períodos vêm juntar junto com o governo de Getúlio, que a partir de 1930, né, ele começa a implantar um governo mais centralizado, tirando os poderes dos estados, que agora não eram mais províncias da monarquia, agora eram estados. Então, esse poder revolucionário de Getúlio, ele implanta a Constituição de 1934 com a concertação política. Ele faz de democrático. Só que ele faz democrático e depois começa a centralizar cada vez mais. E aí ele outorga a Constituição de 1937. A Constituição de 1934 nem chegou à vigência.
porque Getúlio não deixou. Getúlio não abria mão da centralização de poder, porque ele sabia que se ele concedesse direitos para os estados, ele enfraqueceu o poder dele. Então, como em 1937 nós estávamos na beira de uma guerra e o nazismo e o fascismo estavam em alta, Getúlio vai e outorga a Constituição de 1937, que é mais conhecido como a Constituição Polaca. Né? E aí nós vamos para um período né, de autoritarismo forte e aí guerras. E aí entra o período da guerra, quando em 1945 acaba a guerra, o Brasil fica do lado de quem? Dos estados democráticos, presidencialistas, né? Com a divisão de poderes. Então o Brasil é redemocratizado, mas coloca quem? O ministro do Exército. Né? Por quê? Porque assume ele a presidência da República, né? Eurico Gaspar Dutra. Né? E aí, posterior a Eurico Gaspar Dutra, daqui a pouco a gente volta.